não apertei aqui na gravação. Pronto. Podemos começar o nosso webinar, que tem mais uma cara de aula, né? Então hoje a gente trouxe o Ricardo para dar essa aula hoje, explicando para vocês como que vocês, provedores de internet que estão aqui presentes hoje, podem, através da geração de valor, aumentar a lucratividade e através desse aumento da lucratividade, como é que vocês aumentam o valor do mercado, o valor de mercado do provedor de vocês, tá? Então a gente vai explicar alguns conceitos que são relevantes e logo após a gente vai mostrar de forma prática a análise que vocês vão precisar fazer para chegar a essa conclusão, tá? Então, esse é um tema que foi pedido pelos nossos clientes e como até o Ricardo falou, né, nas consultorias, é um tema que gera bastante dúvida para alguns provedores, donos de provedores, né? Então, Ricardo, pode passar aqui o slide, vou fazer a apresentação. Quem não conhece o Ricardo, né? O Ricardo, ele é consultor, ele trabalha com várias empresas do mercado, não só pequenas empresas, mas grandes corporações, né? Ele tem, hoje, né, ele é especializado em estratégia de negócio e finanças corporativas, tem mais de 2 décadas de experiência de mercado, então não é à toa que ele foi convidado aqui para participar desse evento pelo potencial que ele pode trazer de geração de valor para vocês, gerarem valor para os clientes de vocês. Ele é sócio-diretor da Vision Consultores, né, que é responsável pelas áreas de gestão estratégica e gestão financeira, proporcionando soluções especializadas e inovadoras, e já atuou em mais de 600 projetos de consultoria de gestão realizados em todo o território nacional. Então, é uma pessoa que a gente tem total confiança no trabalho dele. Alguns clientes das APSP já passaram pela consultoria da Vision. Inclusive, né, um deles está aqui, o Antônio de Matos está aqui presente. Já fez, né, já fez a consultoria aí com o Ricardo. E podemos ir, Ricardo, só fazer essa breve apresentação. Eu sou o Edson, para quem não me conhece, eu tenho mais de 3 anos de experiência em consultoria de design de serviço, experiência do cliente e criação de produtos para startups. Sou cofundador aqui das APSP e hoje vou estar aqui fazendo todo esse processo de guiar vocês diante desse conteúdo que o Ricardo vai apresentar. Então, Ricardo, queria passar a bola para você. Queria que você desse início aqui a essa aula para o pessoal aqui hoje, que é como que eles podem aumentar o valor do mercado. Como é que eles podem aumentar o valor de mercado, Ricardo? Obrigado por aceitar o convite e vamos lá. Tá mudo, tá, Ricardo? Ricardo? Ficou mudo no Meet. Show. Agora vai. Pessoal, desculpa aí, esse ao vivo é assim mesmo. Bom, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Grande parte da nossa vida foi dedicada ao empresário, a auxiliá-lo nesse processo de gerir a sua organização empresarial. Não é fácil. Sempre ficou claro para nós que conhecer do negócio é uma coisa, conhecer de gestão é outra. E nós, atendendo provedores desde o ano de 2017, mais especificamente setembro, nós percebemos que a grande maioria são egressos da área técnica, tem muito conhecimento da parte da tecnologia e até mesmo como funciona o mercado, mas tem dificuldade com a parte de gestão. Então, nós que viemos de uma escola de administração, MBA nessa área, trabalhei no governo durante 6 anos, não posso citar o órgão por uma questão legal, mas eu vi muitas pessoas que tinham oportunidades excelentes nas mãos e acabaram se perdendo. Então, nós decidimos fazer deste projeto, né,
de auxiliar os empresários com a gestão das empresas, a nossa missão de vida. E aí já temos, desde 2003, estamos falando de mais de 20 anos de trabalho. Hoje vai ser muito bacana, porque qual é a característica que nós temos? A característica é de não tratar a gestão pelo feeling, pelo que eu acho, como se fosse um sacador. A nossa ideia é tratar a gestão como ciência. A administração tem mais de 140 anos de existência, veio desde Taylor e Fayol, passou pela Revolução Industrial e hoje chegou na Revolução da Informação. Esse tema, valor de mercado do provedor, ele é muito relevante, porque nós temos atendidos provedores que estão avaliando os seus negócios para fazer negócios com fundos de investimento, e a ferramenta, por exemplo, valuation, ela passou a ser não somente algo para avaliar, mas para medir o desempenho. E acabou se tornando uma ferramenta muito importante para quem espera ter mais lucratividade do seu negócio e, consequentemente, ter uma rentabilidade numa possível fusão ou mesmo em uma venda. E respondendo à pergunta que o nosso colega Edson fez, antes disso eu queria dizer que eu fiquei muito satisfeito com o convite, nos honra muito, o Allen, que é a pessoa que nós conhecemos primeiro da ZAP ISP, a pessoa que temos grande admiração, desde o início nós vimos que ele pensa diferente e ele está conseguindo colocar isso em prática aí para ajudar os provedores efetivamente a entender o que é valor, né, para os seus clientes. Tive conhecimento recente com o Edson, uma pessoa também que me parece ser muito metódica e que é bem parecida conosco. Bom, avançando aqui, pessoal, para responder a pergunta do Edson, que ele fez, como aumentar o valor de mercado do seu provedor? De maneira muito direta, nós respondemos aumentando o lucro, que é a gestão da operação, e reduzindo o endividamento, que é a gestão do capital. Nós estudamos finanças corporativas já tem muitos anos, e não há uma forma de você conseguir ampliar o valor de mercado da sua empresa. Inclusive, a gente conhece empresas americanas que têm um perfil diferente das empresas brasileiras, enquanto nos Estados Unidos se trabalha para mostrar o lucro, porque querem abrir um IPO na Bolsa de Valores, né, e já ganhar recursos com gestão de capital. No Brasil, por muitas vezes, até que a empresa ganhe um certo corpo, se trabalha para esconder o lucro, para poder evitar uma carga tributária muito elevada. Mas aumentar o lucro, que é a gestão da operação, e reduzir endividamento, que é a gestão do capital, é a forma de você aumentar o valor de mercado do seu provedor. Este assunto é um assunto denso, profundo. Eu vou ter que passar por alguns conceitos, mas vou tentar simplificar ao máximo. E logo após a gente vai abrir perguntas, ok? Então a gente vai trabalhar aqui em 3 partes. A primeira parte será a gestão da operação, a segunda parte será a gestão do capital e a terceira parte será o valuation. Não dá para falar sobre valor de mercado de empresa sem falar sobre o valuation. Bom, primeira parte, gestão da operação, aumentando o lucro. Como profissional na área financeira, um grande empresário me disse no ano de 2011, em uma carreira totalmente dedicada aos números, o seguinte: cara, você demonstra muito bem o resultado, mas demonstrar o resultado não muda o resultado. Aquilo me frustrou, mas eu percebi que ele tinha razão. E se nós vamos falar sobre gestão da operação, aumentar o lucro, não necessariamente nós temos que falar de números, porque os números são o efeito. Então, a gente criou, né, um esqueminha aqui básico para que a gente possa entender o funcionamento da empresa no mercado, falar sobre o sistema de gestão, que é o que efetivamente aumenta o lucro das empresas. Então, a gente vê uma empresa onde nós temos uma sociedade, essa sociedade tem necessidades e tem desejos, e o nome disso se chama mercado. O empreendedor, como muitos dos senhores que estão presentes aqui essa noite, olha para este mercado, essas necessidades de serem atendidas e fala: eu vou criar produto
eu vou criar serviço que vai atender à necessidade desses clientes. Como nós estamos falando da área de telecom, e aqui é para simplificar, nós vamos colocar alguns cases que é do próprio mercado. Então, a primeira regra, nós temos duas estratégias, chamadas estratégias genéricas. Uma é valor agregado e a outra é liderança em custo. Então, querer ser tudo para todo mundo é a primeira regra que você precisa entender. Então, nós não vamos atender a todas as pessoas do mercado. Nós teremos clientes específicos. Para isso, nós vamos criar um negócio e seria muito fácil, como o Henry Ford falou, quando entrou com o carro no Brasil, falou, não, o brasileiro pode escolher qualquer cor de carro, desde que seja preto. Só tinha aquele tipo de veículo, ou você escolhia aquilo, ou você ficava andando a pé. Mas hoje não é mais assim. Nós temos muitas empresas ofertando o mesmo produto ao mercado, que é a chamada concorrência. Nós vamos chamar aqui de Vivo, Oi, Claro e TIM. Então, o que está acontecendo? O cliente ele tem a opção de escolher fazer negócio com a sua empresa ou com a empresa concorrente. Regra geral, isso é com base em pesquisas, ele analisa o que a gente chama de fatores críticos de sucesso. Esses fatores, na área de telecom, por exemplo, seria cobertura, atendimento e preço justo. Então, o que vai definir o resultado, se a empresa que está chegando ao mercado, ela vai efetivamente vencer a concorrência, se os resultados dela vão ser bons, é se ela conseguir efetivamente atender o que a gente chama de fatores críticos de sucesso. Aquilo que o cliente usa para poder perceber valor naquele produto ou serviço que ele está consumindo. E como é que eu defino os resultados, Ricardo? Bom, eu preciso ter as pessoas certas no lugar certo e eu preciso ter os processos mapeados e modelados. Baseado nisso, eu vou ter uma gestão que vai gerir os processos e vai liderar as pessoas. Então, se o meu processo de gestão for bom, automaticamente eu vou alcançar o meu resultado. E aqui entra a gestão de capital. Porque no mundo dos negócios, quando as palavras falam mais do que os números, você pode ter certeza que você vai ter problema. A diferença entre o empreendedor e o sonhador é porque o empreendedor faz conta. Então, alguém colocou seu dinheiro dentro desse negócio e espera que esse negócio rentabilize, né, o dinheiro investido e traga valor. Baseado nisso, qual a conclusão que nós chegamos? Se o sistema de gestão, ou seja, a estratégia, que são as escolhas, as pessoas, os processos forem bons, automaticamente eu vou vencer a opção de compra do cliente em relação à minha concorrência. Então, olhe para este nome aqui, sistema de gestão. O que é um sistema de gestão, Ricardo? Que está baseado, você tem um empreendedor, um gestor e um investidor. Nunca encontrei na minha carreira os três papéis em uma pessoa só. Às vezes o empresário ele é um bom empreendedor, mas ele não necessariamente ele é um investidor. Às vezes ele é um investidor e até um bom empreendedor, mas não necessariamente ele é um bom gestor. Nunca encontrei ao longo de todos esses anos os três papéis na mesma pessoa. E que quando se espera fazer, ainda na fase de artesão, onde você compra, você vende, a coisa funciona. Mas o seu negócio é bom, começou a ganhar escala, você que fazia, agora vai passar a gerenciar quem vai fazer. Só que você não tem liderança, você não tem método, você não tem processo. E aí, em vez da sua empresa crescer, ela vai inchar e vai trazer problemas sérios para você. Então, quando eu penso nesse sistema de gestão, o mais aceito hoje a nível mundial é o chamado sistema Balance Scorecard, que é o sistema BSC. Então, ele diz o seguinte, que pessoas, processos e clientes é causa. E ele diz que o financeiro é o efeito. Então, se eu vou falar de um tema, como aumentar o valor de mercado do seu provedor, não dá para mim falar só dos números, porque estaria falando do efeito. É o médico que vai consultar o paciente está com febre, ele dá remédio para a febre, antes de chegar em casa, a febre já voltou. Então, o médico eficiente não é o que dá remédio para a febre, é o que vai entender o que está ocasionando. A febre é o corpo falando que algo não vai bem.
Por isso que você vai fazer um exame, um ultrassom, uma radiografia, para poder identificar o que está acontecendo. Então, nesse sistema de gestão, o foco é sempre o cliente. Qual é o foco do cliente? Superar as suas expectativas. Falar sobre gestão da operação tem tudo a ver com gestão de capital. Por isso, gerir uma empresa é uma tarefa de alta complexidade. Eu não posso fazer de menos, mas eu também não posso fazer de mais. Isso é um problema. Se eu entrego menos qualidade que o cliente espera, ele vai se frustrar e vai levar suas necessidades para o outro. Mas se eu entrego mais qualidade do que o cliente espera, ele não vai perceber. A empresa vai gastar um dinheiro que não deveria gastar e vai começar a ter problema de capital. Então, superar a expectativa do cliente é prometer X e entregar Y. Quando? Sempre. É eu prometer uma instalação com 5 dias e entregar uma instalação com 3 dias. E para mim poder superar a expectativa do cliente, como que eu faço isso? Existe alguma mágica? Não. É através de realizar a melhoria contínua dos processos. Não é tentativa e erro. É melhoria contínua dos processos. É mapear os processos, modelar esses processos e à medida que eles forem evoluindo em suas versões, eles vão melhorando a qualidade da entrega. Como um carro, o Corolla da Toyota, por exemplo. Ali já tem tantos anos de melhoria contínua que mesmo com um custo mais baixo, o carro consegue entregar uma performance incrível. E aí, o que é realizar a melhoria contínua dos processos? É ter processos cada vez melhores, mais rápidos e mais baratos. Quando? Sempre. E como é que eu vou conseguir melhorar os meus processos? Desenvolvendo um pensamento estratégico nos colaboradores. Quem é cliente da Vision sabe que a Vision foca nas pessoas. Com um time mediano, você pode até ganhar uma partida ou duas. Um campeonato, jamais. Eu vou dar um exemplo sobre o que é pensamento estratégico. Estratégia é uma palavra bonita, mas que, na verdade, quer dizer escolha. Ou eu escolho A ou eu escolho B. A palavra economia existe porque os recursos são escassos. Ninguém tem gente, tempo e dinheiro para fazer tudo. Você precisa fazer escolhas. Então, se você chega na empresa e vê um funcionário quebrando pedra, é fácil visualizar através desse exemplo. Você pergunta, o que você está fazendo, fulano? Eu estou quebrando pedra, você não está vendo? Esta pessoa não tem visão estratégica. Ela não sabe qual é a missão da empresa, ela não sabe qual é a visão da empresa, ela não sabe qual é o valor que o cliente espera com aquela prestação de serviço, ela está ali tirando um expediente a troco de um salário que vai ganhar no final do mês, muitas vezes usando a empresa como um trampolim. Logo após ela ter acesso a alguma coisa diferente, com certeza ela vai deixar a empresa na mão. Você anda mais 500 metros e encontra um outro funcionário. Fulano, o que você está fazendo? Ele também está quebrando pedra, mas ele fica em pé e fala, ó, tá vendo aquele castelo? Pois é, eu estou ajudando a construir aquele castelo. Ele entende qual é a participação dele dentro do todo. Então, a gente diz que é ter cada membro da equipe comprometido, preparado, com iniciativa e autonomia para decidir e agir com precisão, de acordo com os valores da empresa. Quando? Sempre. Então, se a empresa tem esse tipo de profissional, se esse profissional está melhorando continuamente os processos de trabalho, eu não só vou atender a expectativa de valor do cliente, eu vou estar superando essa expectativa. E isso é uma garantia do lucro contínuo e seguro. Veja que no início da nossa conversa, eu disse que para aumentar o valor de mercado do seu provedor, você precisa ter lucro, esse lucro é baseado em gestão, gestão da operação, e nós vamos falar de um segundo tópico, onde você precisa reduzir o endividamento, que também é gestão, mas é gestão do capital. Só no ano de 2023, por uma questão ética, não podemos citar, mas a Vision atendeu muitos provedores que chegaram até nós numa situação de saúde muito difícil. E, graças a Deus, nós conseguimos recuperar. Justamente porque focou na gestão da operação, mas não entendia como é que funcionava a gestão do capital. E aí eu pergunto para você, provedor, como é que está a gestão do seu provedor? É normal as pessoas falarem, Ricardo, isso é muito bonito no papel, mas isso não funciona na minha empresa. Olha,
Aí depende da execução, né? Eu disse para o Edson que a gente iria fazer uma pequena pausa e apresentar como que essa organização efetivamente funciona na prática. E é o que nós vamos fazer. Ao longo desses anos, né, trabalhando, nós desenvolvemos uma plataforma e eu vou mostrar para você na prática como que isso funciona, aquele sistema de gestão. A gente vai acessar aqui essa empresa OneGest, que é uma empresa exemplo, e eu vou mostrar passos rápidos da parte de estratégia que diz o que é um sistema de gestão. Então, toda empresa tem uma identidade organizacional, né? Qual é o negócio, a sua missão, a sua visão, os seus valores. Isso está no hall de entrada de muitas empresas, mas não tem muito significado para os colaboradores. Mas, a partir do momento que eu pego a identidade organizacional e converto em diretrizes e objetivos, ou seja, na parte de pessoas, eu quero pessoas competentes e motivadas. Na parte de processo, eu quero excelência nos processos. Na parte de cliente, eu quero satisfação. E na parte financeira, eu quero eficiência financeira. Então, a diferença de você trabalhar em uma empresa onde você só mede os números, quer reduzir despesa, eu quero aumentar a sua tesouraria, e você trabalhar num processo onde você está preocupado em aumentar a capacidade dos colaboradores, aumentar a eficiência da operação, aumentar o número de clientes da carteira, e ainda assim, apesar de já ter objetivos declarados, aqui ainda não faz tanto sentido para a maioria dos colaboradores. Mas quando eu pego algo mais específico, como aumentar o número de clientes da carteira, e eu vou tangibilizar isso aqui, ou seja, além de eu ter o objetivo, eu vou ter um indicador e vou ter também uma meta e vou ter um responsável por isso. Em setembro era 90 e eu consegui bater 90, 9.500. A Vision exige que todas as evidências sejam cadastradas, os documentos sejam anexados, então a gestão que até então estava na cabeça das pessoas, ela passa a ter objetivo, ela passa a ter meta, ela passa a ter indicador e passa a ter um responsável por isso. Até aqui, já passa, a gestão estratégica já passa a representar o dia a dia da empresa. Então, eu não vou dissipar forças atirando para todos os lados. Eu sentei, analisei o ambiente de negócio, decidi quais eram meus objetivos, estabeleci indicadores para medir esses objetivos, coloquei meta dentro da lacuna de oportunidade. O que é isso? A meta não é o que o dono da empresa quer e nem o que a empresa precisa. A meta é o que a equipe que está lá operando tem capacidade de entregar. Eu vejo muitos profissionais no mercado falando tem que pôr meta, tem que pôr meta. Colocar meta não vai resolver a situação. Você tem que ter um treinamento de execução para que o time que vai executar aquelas metas efetivamente tenha capacidade de entregar. Então, automaticamente, a gente já vai passar para o plano de ação. Então, se eu estou no ano de 2021, na empresa tal, na diretriz de negócio tal, com objetivo tal, e venho aqui e falo o que eu vou fazer, quem vai fazer e qual é o prazo para que aquela entrega efetivamente aconteça. Esta é a gestão das maiores empresas do planeta, funciona dessa forma. E a experiência mostra que, à medida que os planos de ação, que são imputação de responsabilidade direta, eles vão acontecendo, os resultados da empresa, que são as metas estabelecidas, automaticamente vai sendo alcançada. O que fazer, quem fazer e o prazo. Numa empresa onde os PAs daquela empresa cadastrada estão com um nível de conclusão mais elevado que o nível de atrasado, né? Automaticamente o balance scorecard dela vai estar apontando. Aqui eu tenho, por exemplo, o realizado em amarelo e o planejado em azul. E eu vou fazendo um acompanhamento mês a mês, onde eu estou batendo a meta e onde eu não estou batendo a meta. Então, para não ficar muito longo aqui na nossa colocação, nós percebemos que esse sistema de gestão que foi informado aqui, ele pode ser materializado, sim, inclusive através de um software. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema, para não ficar muito longo. Cara, eu já entendi. A empresa precisa conseguir ler o ambiente, precisa estabelecer objetivo,
Esses objetivos têm que ter indicador para medir a minha evolução ou a minha involução. Eu preciso ter meta para que eu possa tirar as pessoas da zona de conforto. A empresa vai até onde os colaboradores conseguem levar. E, a partir daí, eu tenho que ter plano de ação para imputar responsabilidade. Então, não vou viver só uma rotina do dia a dia apagando incêndio. A minha empresa está totalmente direcionada. Tem gestão na minha empresa. Automaticamente, Gálatas 6:7, Deus fala, de Deus ninguém zomba, aquilo que você planta, você colhe. Se você está colocando as pessoas certas no lugar certo, melhorando os seus processos de trabalho, superando a expectativa de valor dos seus clientes, automaticamente você vai estar alcançando o lucro, que é a primeira parte da nossa colocação. Bom, vamos agora, caso alguém tenha alguma pergunta, alguma coisa, no final nós vamos dar um espaço para perguntas. Estou de olho aqui no relógio, a nossa expectativa com essas 3 partes é de 1 hora e estamos dentro do tempo. Como a tela está toda compartilhada, eu não consigo ver vocês, mas se alguém precisar falar alguma coisa, eu peço aí o Edson que me informe. Vamos para a segunda parte, que é a gestão do capital. Gente, isso aqui é seríssimo. É seríssimo. Se gerir as finanças da pessoa física não é fácil, você imagina de uma empresa. Então, nós tivemos muitas empresas que foram aproveitar uma oportunidade que não era a hora. Empresas quebram não é por falta de oportunidade, é por oportunidade demais. Volto a dizer, a palavra economia existe porque os recursos são escassos, ninguém tem gente, dinheiro, tempo, para tudo que aparece, você precisa focar. Muitos provedores, quando eu digo muitos, são muitos mesmos, né? Entraram aí em situações de pessoas da linha comercial, que a empresa tinha capacidade interna de vender 300 contratos e colocar a empresa para vender 600 contratos, e essa empresa passou a alugar um dinheiro que não era dela, daqui a pouco o endividamento estava lá em cima, e o aluguel desse dinheiro que não é dele estava comendo o lucro que ele estava ganhando nos novos contratos que ele gerou. E a empresa, em vez de melhorar a sua performance, porque o dinheiro é a pressão sanguínea da empresa. Se você quiser ver um problema, começa a faltar dinheiro para você honrar os compromissos. Então, essa etapa é uma etapa muito importante. Só que a maioria das pessoas tem dificuldade de entender como funciona a parte financeira das empresas. Então, eu criei aqui 5 telas, que eu chamo de linguagem dos negócios, né? A contabilidade é a linguagem dos negócios e possibilita o controle do patrimônio. E o patrimônio das empresas, segundo a contabilidade, é bens, direitos e obrigações. Aqui vocês vão ver uma diferença. Para o leigo, patrimônio é só a parte positiva. Mas para os negócios, as obrigações também fazem parte do patrimônio. E aí a gente vai entender que os bens, né, é aquilo que é valorizado em dinheiro e você vê, é chamado de tangível, como veículos. Os direitos é o que você tem a receber, não está na sua mão, mas é um direito seu. E as obrigações são todos os compromissos que você tem que honrar. Desde 31/12/2007, a contabilidade brasileira foi padronizada com a contabilidade mundial, através da Lei 11.638. Então, o que você está vendo aqui é a mesma coisa que vale na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, qualquer lugar que você for ler o resultado de uma empresa, é do jeito que você está aprendendo aqui. Aí a contabilidade pegou a parte positiva, que é bens e direitos, e chamou de ativo, e pegou a parte negativa, que é obrigações e patrimônio líquido, e chamou de passivo. Qual a diferença de obrigações para patrimônio líquido? Obrigações é o que você deve para terceiro. Você deve para o governo, você deve para o banco, você deve para o funcionário, e o patrimônio líquido é o que você deve para você enquanto sócio. A contabilidade tem um princípio chamado princípio da entidade, que fala que o patrimônio do sócio não se confunde com o patrimônio da empresa. Então, o dinheiro da empresa é da empresa e o dinheiro seu é seu. O seu dinheiro enquanto dono que está dentro da empresa é chamado de patrimônio líquido. E aí, a soma de um lado, chamada de ativo, tem que ser sempre igual à soma do outro lado, chamada de passivo. Aprenda isso aqui. Toda empresa do planeta tem a parte de aplicação de recursos
e tem a parte de origem de recurso. Então, tudo que está aplicado dentro da empresa está devendo para alguém. A empresa sempre deve. Ou ela deve para o dono, ou ela deve para terceiros. E a partir daí, eu peguei aqui um exemplo real. Essa empresa tem 605 mil reais aplicado dentro dela, ela tem 500 mil reais em banco, 15 mil de recebíveis e 90 mil de estoque. Então, se eu somar aqui, dá 605 mil. O que eu aprendi, Ricardo? Que tudo que está aplicado tem origem. Tá, esse dinheiro está dentro da empresa e eu estou devendo ele para quem? Neste caso, eu estou devendo 100 mil para fornecedores. A conta é sempre assim. Ativo de 605 mil menos 100 mil de dívida com terceiro, sobra quanto? Sobra 505. Esse é o patrimônio líquido. Então, se essa empresa fosse paralisar suas atividades hoje, ela ia vender tudo que ela tinha, pagar todo mundo que ela deve, e o que sobrasse era o dinheiro do sócio. Lembre-se do que eu falei lá atrás. Para melhorar o valor de mercado do seu provedor, você precisa aumentar o lucro através da gestão da operação e você precisa reduzir o endividamento através da gestão de capital. As nossas palavras, elas estão totalmente linkadas com a prática a nível mundial. Então, aplicação de recursos, origem de recursos. Algumas pessoas ainda têm dificuldade. Cara, eu não entendi esse negócio aí da maneira certinha. Você pode me explicar? Então, nós vamos pegar o exemplo, não sei se tem Pedro entre nós aí, mas me veio esse nome na cabeça. Nós vamos levantar aqui o patrimônio de Pedro. Vamos supor que nós somos aqui consultores da área financeira e fomos contratados para saber como é que está o patrimônio de Pedro. Aí a gente começou a pegar os documentos, pegou lá um extrato da conta corrente, falou, Pedro só tem R$ 200 na conta. Não, mas ele tem uma poupança também, eu olhei lá, essa poupança, o extrato mostrou que tem 1.800. Pois é, eu também vi aqui a escritura de uma casa, no valor de 35 mil, e eu estou vendo aqui um documento de um carro no valor de 8 mil. Os leigos, já falou, moço, Pedro está bem, em 45 mil. Aqui pode ser 45 mil, 45 milhões, né? Mas os leigos só olham essa primeira parte. Para quem entende de contabilidade, vai falar, opa, peraí, essa aí é só a parte que está aplicada. E a origem desse recurso? Será que realmente é de Pedro? Aí começou a levantar as dívidas de Pedro. Aí viu que Pedro devia R$ 1.000 no cartão de crédito. Aquele carro que estava avaliado em 8 mil no mercado ainda deve 4 mil dele. Aquela casa própria que está avaliada lá em 35 mil ainda falta 15 para pagar. Então, peraí. Então, desses 45 mil que está aplicado ali no patrimônio de Pedro, 20 mil não é dele, não. 20 mil é de terceiro. Quanto que realmente sobra dele? 45 menos 20, sobra 25. O patrimônio líquido de Pedro é 25 mil. E 25 mil do capital próprio, mais 20 mil do capital de terceiro, forma os 45 mil. Na contabilidade, sempre o ativo é igual ao passivo. Gente, qual é o conceito técnico de uma empresa quebrar? Desde o órgão que eu trabalhava, do governo, né, o conceito de uma empresa quebrar tecnicamente é o seguinte: quando o nível de endividamento ele é maior do que o valor que tem aplicado. Então, se tem 45 mil aplicado e a dívida fosse de 70, Ricardo, isso existe? É o que mais existe. Foi endividando, 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 endividando. Se vender tudo que tem, ele ainda não consegue pagar. E aí, o que acontece? O patrimônio líquido que é positivo em 25 mil, se a dívida fosse de 70, esse patrimônio seria líquido 25 mil negativo. Ou seja, o sócio, se ele vendesse a empresa, ele não tinha nada para receber. Pelo contrário, ele tinha que vender o que ele tinha para poder colocar dentro da empresa. E aí, quando isso acontece e um banco pede para ver o balanço e vê, o banco entra na justiça pedindo a falência da empresa, porque a empresa está com o chamado passivo a descoberto. Se vender tudo que tem, não paga. E aí, o que o banco quer? O banco quer que a justiça penhora os bens para começar a pegar os recebíveis e receber o dinheiro dele, com medo dos sócios desviar o dinheiro, o pouco que ainda resta dentro da empresa. Então, o patrimônio não é composto apenas de bens, casa, carro e direitos, aluguéis a receber, mas também devem ser subtraídos suas dívidas ou compromissos financeiros assumidos
e que nem sempre é considerado. Então, como é que está o patrimônio do seu provedor? Né? Será que você sabe fazer essa análise? Ah, Ricardo, mas isso é muito técnico. Não é, não. Novamente, estou dentro do tempo, né? Estou entrando aqui para te mostrar que dentro de um software como esse aqui, é tranquilo para você cadastrar seu DRE, cadastrar seu balanço e fazer uma análise financeira, né? Onde você vai acompanhar mês a mês. Lá em Lucas 14, 28 a 31, Jesus fala: quem indo para construir uma casa não para primeiro para fazer as contas para ver se tem com o que terminar. Nós, profissionais, batemos o olho na empresa e já sabemos. Por exemplo, essa empresa tem 2.740.000 aplicado. Ok, eu já sei que o que está aplicado tem uma origem. E qual é a origem? A mesma coisa, 2.740.000. Essa parte azul pequenininha é o chamado de capital circulante. O que é circulante? É caixa, banco, contas a receber e estoque. Hoje é um valor, amanhã é outro, está sempre girando. E essa parte amarela é a fibra, é o carro, é o computador, é aquilo que é fixo, ele não é consumido na operação. Então, nesse provedor aqui, por exemplo, que aqui é um exemplo, né? Essa empresa não existe, nós criamos para mostrar, 287 mil está circulando e 2.453.000 está fixo, que forma os 2.740. Tá, e qual é a origem desse capital, Ricardo? Aí eu vou olhar. Aquilo que eu devo até 90 dias é chamado passivo circulante, que vai ser exigido de mim até 90 dias, e aquilo que é exigido de mim depois de 90 dias, fui no Banco do Nordeste, peguei lá um financiamento de 10 parcelas. As 3 primeiras que eu tenho que pagar é o passivo de curto prazo. E as 7 últimas que eu tenho que pagar, passivo de longo prazo. O que eu já aprendi? Numa aula de contabilidade de relâmpago aqui, você já aprendeu. Que a empresa tem um dinheiro aplicado e ela tem a origem desse dinheiro. E esse dinheiro, uma parte é de terceiro, que está no curto prazo e no longo prazo, e o que sobra é do sócio. Quando um fundo de investimento vai adquirir um provedor, a primeira coisa que ele quer saber é qual é o patrimônio líquido dessa empresa. E eu já vi muitos que viram que o patrimônio líquido está abaixo de 50%, ele desiste do negócio, porque é uma empresa que está muito endividada. Esses 75% aqui, ó, que representa 2.062.000, ou seja, de 2.740.000 que a empresa tem, mais de 2 milhões é de terceiro, e o banco não empresta dinheiro para ninguém de graça. Então, você está pagando um aluguel de um dinheiro que não é seu. Às vezes, o dinheiro que você está ganhando de lucro lá na sua operação, você instalou mais cliente do que deveria, com dinheiro que não era seu, o lucro que você está ganhando naqueles clientes não está sendo suficiente nem para pagar o aluguel do dinheiro que não é seu. E a sua empresa está com problema. Quando a Petrobras teve um índice de endividamento maior que 50%, um fundo norte-americano entrou na justiça contra a Petrobras. E detalhe, ganhou. Então, nós vamos acompanhando e cada mês que passa, se está havendo uma evolução ou se está piorando a situação. Ó, para você ver, lá em janeiro, né, o meu patrimônio líquido era 25 e agora o meu patrimônio líquido está em 27. Gente, é muito fácil de entender. As empresas que estão muito endividadas com capital de terceiro, a tendência do valuation dela é apontar para um valor menor. E as empresas que o índice de endividamento dela é bem menor que 50%, a tendência é que o valuation dela seja mais elevado. E eu vou explicar por que lá na frente. Então, tem vários indicadores que você vai estar acompanhando. Essa empresa está com 75% de endividamento. E aqui não vai dar tempo de falar de todos, mas quem conhece o nosso trabalho sabe exatamente como funciona. Bom, voltando aqui agora para a parte final, né? Nós estamos acompanhando o horário aqui, estamos dentro do horário, nós vencemos duas partes. Nós vencemos a parte de que, para mim aumentar o valor de mercado da minha empresa, eu tenho que aumentar lucro, e eu aumento o lucro com gestão. Gestão é ler o ambiente, estabelecer o objetivo, indicador que mede esse objetivo, meta para poder alcançar, plano de ação, o que fazer, quem vai fazer, qual é o prazo. É com isso que você aumenta o lucro da empresa.
porque você vai ter um ticket médio mais alto, você vai ter um churn mais baixo, e não é, prestem bem atenção, gente, não é feeling. Gestão é ciência. A Vision tem crescido muito em vários mercados, porque ela trabalha a gestão como ciência. Nada do que eu estou falando aqui é da minha cabeça. Isso aqui é as melhores práticas do mundo. Tá bom, Ricardo, mas para você cumprir seu prazo aí, estou olhando aqui o relógio, graças a Deus estou dentro do prazo, vamos avançar. Então, o valuation, não dá para falar sobre o valor de mercado de empresa sem falar de valuation, né? É um termo em inglês aí que quer dizer o valor da empresa. Então, quando que é utilizado que a gente tem visto? Eu vou fazer uma fusão. Aí vai lá e faz o valuation das empresas para saber com que participação você vai entrar, ou mesmo a aquisição. Na venda da empresa, a gente tem feito muito valuation para duas empresas aí do mercado que são top, mas que normalmente avaliava de uma maneira que o mercado hoje, principalmente fundo de investimento, não está aceitando. Não, eu valo X vezes o faturamento que eu tenho no mês. Não, o meu valor é X reais por cliente. Ninguém está aceitando isso aí mais, não. Você realmente tem que ter uma gestão científica para avaliar a sua DRE, sua capacidade de geração de caixa, avaliar seu balanço, como é que está seu patrimônio líquido, seu índice de endividamento, ou uma ferramenta de gestão, ou benefícios bancários, abertura de capital, separação societária. A Vision, ela gera automaticamente um valuation das suas empresas clientes mensalmente. Mensalmente. Nem sempre é divulgado. Quando o empresário, cara, estou com a possibilidade de venda, não, o valuation está pronto. É só a gente apresentar. E aí, existem 6 métodos, né, a nível mundial. Fluxo de caixa descontado, avaliação por múltiplo, transações comparadas, valor patrimonial, liquidação, valor de mercado. Em uma aula de faculdade, eu iria explicar cada um desses. Mas, pensando no mercado, eu só preciso explicar 2. O artigo 361 da Comissão, a resolução 361 da Comissão de Valores Imobiliários indica, né, para as empresas brasileiras trabalhar com fluxo de caixa descontado e valor patrimonial. O valor patrimonial vocês já viram, até vocês agora conseguem fazer. É o que a empresa tem de parte positiva, menos o que ela deve para terceiro e o que efetivamente tem de patrimônio líquido, né? E o fluxo de caixa descontado é quando você apura o lucro da empresa, projeta isso a valor futuro e traz a valor presente, que é algo que eu vou explicar. Então, entrando agora na etapa final, eu estou dentro do meu tempo aqui regulamentar, faltam 15 minutos, eu vou abrir na vida real para vocês verem como que é elaborado aqui na prática um valuation, né, de uma empresa, de um provedor. Então, normalmente, você vai usar essa ferramenta que tem algumas fases. Primeira coisa é levantar o chamado custo médio ponderado de capital. Para não ficar muito pequeno, eu vou ampliar aqui para ficar mais fácil para todo mundo. Normalmente, a primeira coisa que se faz, essa referência que é de dezembro de 2023, é levantar quanto que o mercado está pagando por determinado capital. O investidor ele tem opção, não, esse dinheiro aqui eu quero comprar um lote, não, esse dinheiro eu quero colocar na bolsa, não, esse dinheiro eu vou investir no Tesouro Direto, não, esse dinheiro eu vou abrir uma empresa. Então, ele vai lá e faz um levantamento, aí ele dá uma olhada na Selic, na poupança, no certificado de depósito bancário, como é que está o índice Bovespa, e ele fala assim, somando isso aqui, a média está dando 9,24 por ano. Pois é, mas tem a inflação. A inflação, ela come parte do dinheiro. Então, tem que considerar a inflação. Então, 9,24 mais 4,72, você vai ter o seguinte entendimento. O dinheiro aí no mercado está rendendo 13,96. Né? Sem risco trabalhista, sem risco fiscal, está rendendo 13,96. Tá bom, deixa essa informação estacionada. Aí nós vamos lá para o que nós acabamos de aprender. Como é que está esse provedor? Fiz o balanço desse provedor, R$ 2.500, tem 5 milhões aplicado dentro dele. R$ 2.500 é capital próprio, mas R$ 2.500 ele está devendo para terceiro. Então, já tem uma outra informação, deixa estacionado aí. Aí, pega-se a renda fixa, que normalmente é o CDB, que está rendendo cerca de 130% do CDI, né?
considera como uma renda fixa brasileira. O retorno médio esperado pelo investidor é o que ele teria acesso no mercado de capitais, e o risco beta, que é um cálculo interno. Só quem trabalha com isso sabe que para o setor de telecom é 1,5%. Isso é o risco de cada um dos segmentos. E você chega num custo do capital próprio de 12,21. Então, você já sabe que aquele dinheiro seu, você tem 5 milhões aplicado dentro da empresa e 2.500 é seu, porque os outros 2.500 é do funcionário, é do governo, é do banco, mas 2.500 é seu. E você exige, no mínimo, uma rentabilização dele a 12,21% por ano. E para fechar esse entendimento, o que nós vamos fazer? Aí nós vamos fazer uma conta para chegar no custo médio ponderado de capital. Se 50% do capital é próprio e o dono exige 12,21% de rentabilidade anual, e 50% do capital é de terceiro, e o custo de capital de terceiro é 18%, cara, como é que eu apuro? Gente, normalmente, em um trabalho real, aqui é uma simulação, nós vamos pegar todas as cédulas de crédito que está devendo para os bancos, lá vai ter a taxa e a gente vai chegar numa média. Aqui está dando 18%, é como se o dinheiro que essa empresa está devendo para terceiro fosse a uma taxa média de 1,5% ao ano. Eu já vi recurso financiado pelo FNE do Banco do Nordeste a 4,75% ao ano, mas eu já vi também contrato a mais de 30% ao ano, taxa de 2,87%, 3,49%. Isso aqui é um problema. Isso faz o valor de mercado da empresa diminuir. E você vai entender por quê. Então, só mais algumas informações. Para a área de serviço, a gente considera isso aqui que vocês estão vendo nessa webinar, gente. Muitas vezes as pessoas precisam fazer curso para aprender, ou só profissionais altamente capacitados para falar sobre isso aqui. Então, na área de serviços, você projeta a sua gestão para 3 anos, sua geração de caixa, no comércio, 5 anos, e na indústria, 10 anos. Isso depende do volume de ativo que você tem. A taxa de desconto anual, que está aqui de 15,10, se eu for lá e olhar o que são esses 15,10, é o custo médio ponderado de capital. O custo do capital próprio é 12,21 e o custo do capital de terceiro é 18. Então, a média desses dois é 15,10, que é exatamente a média que está aparecendo aqui. A taxa de atratividade mínima é o que nós levantamos lá, que o cara falou assim, ó, mas se eu pegar meu dinheiro e aplicar aí no mercado, ele vai me dar 13,96, para que eu vou abrir uma empresa, correr risco fiscal, risco trabalhista? Talvez não seja a sua realidade, mas um fundo de investimento pensa nisso. A taxa média de crescimento das receitas, eu estou considerando uma taxa de 10%, mas a gente vai brincar com isso daqui a pouco, e a taxa de crescimento anual dos custos e despesa na casa de 4,72, que é o quê? É a correção da inflação. Agora, é muito simples e todo mundo sabe fazer. Nós vamos pegar um provedor que fatura, isso aqui tudo é para ficar fácil os cálculos, R$100 mil por mês, o levantamento é anual, então ele vai estar faturando 1.200.000 por ano, esse 1.200.000 vai crescer para o ano 2 e para o ano 3 a taxa de 10%, como nós estabelecemos aqui, né? Nós estabelecemos aqui que a taxa vai ser de 10% de crescimento da venda. Então, ele começa no ano 1 com 1.200.000. Se eu quisesse mudar aqui, gente, é muito simples, tá? Mas eu estou usando a base assim para poder facilitar. Do mesmo jeito que eu projetei o crescimento das receitas, Ricardo, na vida real, como que vocês fazem? Nós apuramos a DRE da empresa dos últimos 12 meses e avaliamos qual foi a taxa de crescimento nos últimos 12 meses. Então, não é esses 10% aleatório, não. É o que a empresa realmente, nos últimos 12 meses, conseguiu crescer. Aí eu vou projetar aqui o custo para provedores, o custo do link mais transporte, né? Nesse caso aqui, nós estamos considerando uma média. Cara, qual é a média do segmento? Gente, um provedor que tem um faturamento de 100%, a média que nós estamos vendo
é que o link dele custa na faixa de 8%. Como a gente tem muitos provedores na base, a gente consegue ter essa leitura da performance de cada um. Internamente, a gente sabe, link tem provedor aí até com 3,17, mas tem provedor com 12,18. Mas a média ali do custo do link em relação ao faturamento é 8%. Então, está projetado aqui e vai ser corrigida a inflação. E a despesa? A despesa a gente fraciona. Despesa com pessoal, com ocupação, com serviço, que vai estar dentro da DRE. Como aqui é um exemplo, a média de despesa, né, a diferença que a gente tem visto nos provedores, quem tem uma despesa mais baixa está girando na casa de 38% do faturamento. E nós já vimos despesa até de 61%. Ou seja, a capacidade instalada da empresa está inchada. E aí também é outro problema que reduz o lucro. Ampliamos essa despesa. E aí, o investimento também é outra coisa que a gente tem percebido nos provedores. Provedor é considerado um excelente negócio, porque ele tem receita recorrente e ele tem uma carteira pulverizada. Se eu vou no banco pegar um dinheiro e eu tenho 3 clientes e cada um fatura 10 mil, para o banco é arriscado, é 30 mil. Mas se eu vou no banco pegar um dinheiro e eu tenho 30 clientes que pagam 1.000, para o banco já é menos arriscado. Então, o provedor tem sido considerado como uma empresa que tem uma boa margem e que tem um risco baixo. Carteira é pulverizada e a receita é recorrente. Em média, o provedor tem investido para repor as vendas. Aqui eu não estou falando de marketing, de tração, estou falando para repor as vendas no acamamento do ticket médio para não perder faturamento. Você vendia um plano de 50 megas há 5 anos atrás por um valor absurdo. Esse mesmo plano hoje talvez seja R$ 79,90, alguns lugares até R$ 49,90. Então, vai perdendo valor. Aí você vai tentando ampliar a sua base para manter o mesmo faturamento. Ou você precisa trocar uma placa PON, você precisa fazer alguma coisa. Então, a média de reinvestimento no negócio é na casa de 25% dos provedores que nós temos trabalhado. Então, para aquele 1.200.000 lá, nós projetamos aqui esse investimento. E aí chega a hora agora de fazer conta. E eu já estou chegando nos finalmente e, graças a Deus, vou conseguir cumprir meu prazo. Então, 1.200.000 no ano 1, 1.320.000 no ano 2, 1.452.000 no ano 3. Você vai pegar esses faturamentos, vai retirando custo, vai retirando despesa, você vai tirar os impostos. Empresa, neste caso da simulação, está um enquadrado no Simples Nacional, não está recolhendo na última faixa, está ficando 20% a 30% sem recolher. O fato é que desses 1.200.000 que você faturou, lá nos finalmente sobrou 472. Aquele 1 milhão, né, 452 que você faturou lá no ano 3, na projeção, nos finalmente sobrou 15,78. Olha como que a contabilidade é linda, né? Esses 472, Ricardo, ele pode entrar como sendo a minha projeção? Não. Isso aqui é uma projeção. E aí agora você precisa trazer isso a valor presente. E para trazer isso a valor presente, você chega no banco, está devendo lá 13 parcelas, mas de repente você vendeu uma fazenda, você falou, seu gerente, calcula aí para mim, quero pagar esse trem à vista. Aí o gerente vai tirando os juros lá do futuro para chegar no capital principal. Aqui é a mesma coisa. Esse valor lá em 12 meses é 472. Pois é, mas tem um detalhe. A cada ano eu vou perder quanto que eu falei? É só eu lá no custo médio ponderado de capital. O capital de terceiro ele custa 15,10. Eu vou usar essa taxa para trazer esse valor presente. Então, 472 vira 172, 522 vira 222, 578 vira 278. Na hora que eu vou pegar esses valores, aí agora eu consigo chegar no valor de mercado desse provedor. Esse provedor tem uns cálculos que a gente avalia qual foi o último lucratividade dele, a primeira, e qual foi a última, traz aquele valor projetado, né, pela taxa de desconto a valor presente, e você, então, faz o cálculo. Olha como é que o cálculo funciona.
o cálculo funciona o seguinte, você vai somar, né, o ativo líquido que você tem, quanto que é seu ativo líquido, seu patrimônio líquido? 2,5 milhões. Vamos lá ver se é verdade? Vamos lá. Eu falei que tem 5 milhões aplicado dentro do provedor, 2 milhões é capital de terceiro e 2,5 milhões é capital próprio. Então, a primeira coisa que eu pego é o valor do capital próprio e coloco aqui. E essa minha capacidade de geração de caixa futuro, Ricardo, 1.711.000. A empresa, gente, não é igual a um carro. Você não compra só o que você está vendo. A empresa, ela tem uma capacidade de gerar resultado no futuro. Por isso que a resolução 361 fala lá que nós estávamos avaliando, né? Que você usa esses dois métodos. Um, o valor patrimonial. Ah, se eu fechar essa empresa hoje, quanto é que eu apuraria de dinheiro? Tanto. Pois é, mas se eu continuar trabalhando com essa empresa, fluxo de caixa futuro descontado a valor presente, eu percebi, deixa eu voltar para cá, que eu consigo gerar mais 1.711.000. Então, quando você faz o somatório, o valor do negócio chega a 4.211.000. Vou aproveitar os 2 minutos que eu tenho para provar a minha palavra, tá? Eu falei lá no início, vou voltar aqui. A primeira coisa que eu falei lá no início, estou voltando aqui. Aqui, ó, está escrito. Como aumentar o valor de mercado do seu provedor? Eu falei que tem 2 respostas. Aumentar o lucro da operação. Se você aumentar o lucro que efetivamente você ganha aqui, se você souber gerir, diminuir despesa, e vem todo aquele trabalho que eu falei lá, né? Sobre ter objetivo, indicador, meta, plano de ação, a sua lucratividade vai aumentar. A lucratividade de provedores top, que tem gestão de alta performance, gira na casa de 50%. A lucratividade de provedores que está com dificuldade gira na casa de 30% a 35%. E os medianos varia na casa de 35% a 45%. Então, se você aumentar a sua capacidade de geração de caixa, você vai aumentar o valor de mercado da sua empresa. E, se você reduzir o seu endividamento, que foi a outra situação que nós falamos lá, estou provando aqui minha palavra, reduzir o endividamento. Cara, me mostra isso aí na prática. Então, vamos lá na prática. Vocês estão vendo aqui que o valor dessa empresa a preço de mercado está 4.211.000. Se eu for lá no endividamento, presta atenção, e trabalhar bem, e o meu capital próprio, que estava 50%, passar a ser de 80%, consequentemente a minha dívida vai cair para 20%, o que vai acontecer com o valor da empresa? Ele vai aumentar aqui quase 2 milhões de reais. Mas, se o contrário também acontecer, que infelizmente é o que eu tenho visto dentro de muitas empresas, se a dívida aumentar muito, estava 50, estou colocando 80, consequentemente, né, porque aqui tem que bater 5 milhões, origem e aplicação de recursos, a empresa já ficou bem mais endividada. Aquela taxa vai pesar muito na hora de trazer aquele capital a valor presente. Automaticamente, o valor da empresa, olha só, caiu quase 1,5 milhão. É muito normal, depois que a gente terminar aqui, graças a Deus, 1 hora consegui bater, e já estou parando aqui meu compartilhamento de tela. Só um minutinho, por gentileza, senhores. Deixa eu voltar para cá, para mim parar meu compartilhamento de tela. Parar compartilhamento de tela. Pronto. Então, onde eu estou chegando aqui, baseado em tudo que eu estava falando, né? Sempre que a Vision vai fazer um diagnóstico de uma empresa, porque você pode ir no médico, o melhor médico do planeta. Doutor, estou sentindo uma dor aqui na lombar, não sei o que é. Se esse médico falar para você, você pode tomar o remédio e tal, você pode ir embora, que esse médico é doido. Só Deus é onisciente. Nós, seres humanos, tomamos decisão com base em informação. O médico consciente, o que ele vai fazer? Ele vai dar um remédio para dor e vai falar, isso aí você vai fazer um raio-x, uma endoscopia, um ultrassom. Na hora que ele vê o exame, ele vai falar. Então, se alguém chegar dentro da sua empresa dando conselho, esquece. Essa pessoa não sabe nem o que ela está fazendo. Uma empresa é um organismo complexo.
Igual você tem um corpo humano com rim, coração, pulmão. Quantas empresas nós vimos que foi aventurar na área comercial e não soube fazer a gestão de capital e teve um problema sério? Muitas. O ano passado a gente teve que salvar muitas da morte. Então, voltando para cá para me finalizar minha palavra e passar aí para o Edson, se você mantém o endividamento da sua empresa baixo, você faz uma boa gestão de capital e você tem uma gestão estratégica, né, que te permite ampliar o seu lucro, você está não só permitindo ter mais acesso a dividendo, né, e você também vai estar ampliando o valor de mercado da sua empresa. Só para finalizar, muitos diagnósticos que nós fizemos, empresários de provedores que tinham proposta de venda, eles falaram o seguinte, e isso muitos, hoje deve ter mais ou menos, eu não vou falar números não, mas tem muitos aí. Eles falaram assim, Ricardo, para vender minha empresa parcelada em 60 vezes, eu mesmo vou comprar. Eu vou trazer a consultoria da Vision para melhorar a gestão, vou reduzir meu endividamento, vou ampliar a minha lucratividade, e essa parcela aí que fulano ia me pagar, eu vou tirar para mim. Daqui 5 anos, eu vou ter recebido o dinheiro do valor que eu teria vendido, e ainda a empresa vai ser um plus para mim. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Cuidar das empresas é uma missão de vida nossa, nós levamos isso muito a sério, porque envolve o projeto de vida de pessoas, é um assunto denso, profundo, eu não poderia ser muito simplista, pode ter um contador assistindo, ele ia falar, esse cara não tem fundamento. Então, eu tentei não entrar muito na parte técnica, né, mas também não abrir mão dos fundamentos. Obrigado pela atenção. A palavra está com o senhor Edson aí. O Edson. Muito bom, viu, Ricardo? Parabéns, parabéns. Foi excelente a sua apresentação. E tem algumas coisas, né, que inclusive surgiu uma dúvida aqui da Fran, que inclusive foi também uma dúvida minha, que é sobre como que qual que é a relação, né, que existe entre a qualidade do serviço com, ou seja, né, a qualidade do serviço reflete na satisfação do cliente, como é que isso influencia no valuation de um provedor? Qual que é a relação e se existe essa relação? A relação é total. Uma empresa só existe para atender às reais necessidades de um cliente. O cliente, ele não compra serviço, ele compra valor. E valor é benefício menos custo. Então, se o cliente consegue perceber benefício, normalmente o provedor vai conseguir ter um ticket médio mais alto e ele vai ter um churn mais reduzido. Então, automaticamente, com menos capital, ele vai conseguir entregar mais valor. Então, a relação é total. Inclusive, nós da Vision orientamos os nossos clientes, né, a contratarem plataformas. A que tem se destacado não é porque estamos nesta parceria, mas é a Zap SP, porque ela traz algo muito valioso. Empresa tem 2 ambientes, um ambiente interno e um ambiente externo. O ambiente interno tem forças e fraquezas. O ambiente externo tem oportunidades e ameaças. Você conhecer o que está no mindset, na programação mental do seu cliente, isso se revela oportunidade. E você pode aproveitar a força para poder crescer. Mas você não conhecer, isso se torna uma ameaça. De repente, você está fazendo uma aplicação de recursos errada. Então, a relação é total. A empresa existe para atender, né, o cliente. E você precisa conhecer o que é valor para esse cliente. Perfeito. Pessoal, antes da gente passar para as próximas perguntas, eu gostaria de falar, porque eu acredito que algumas pessoas não viram, tá? Mas a gente, ao final do webinar, vamos sortear. O Ricardo, né, ele fez essa questão aí para a gente, ele vai sortear aí um valuation para o provedor de vocês, tá? Então, para participar, é só se cadastrar nesse link que eu coloquei aqui no chat, um formuláriozinho, você vai colocar seu nome, telefone e o nome do provedor, porque aí o ganhador ele vai entrar em contato.
Então, para participar desse sorteio, é só cadastrar aqui embaixo, tá certo? Nesse link que eu adicionei aqui. E aí, assim, eu gostaria de tem outras perguntas, né? O Whindersson, ele também perguntou aqui. Whindersson, você quer falar? Pode abrir o microfone e perguntar, aqui não tem isso não. Vocês podem também levantar a mãozinha, tá, pessoal? Só clicar aqui na mãozinha, tenho dúvida, só falar, levantar aqui a mão, tá bom? Whindersson, pode seguir. Antes de fazer a pergunta, parabenizar o Ricardo, né? Eu até coloquei no chat lá que quando a informação é boa, ninguém fala nada, né? Fica todo mundo prestando atenção. Foi um dos poucos que eu participo bastante de webinar, foi um dos poucos que eu vi totalmente silêncio em todo momento. Mas vamos lá na pergunta. Qual que seria a relação de carteira de cliente em relação ao patrimônio líquido, né? Onde que essa conta entra? Senhor Edson, muito obrigado pelas palavras. Nós temos nos dedicado para auxiliar o empresário. Eu gosto de dizer que gerir uma empresa é uma tarefa de alta complexidade. E o conhecimento não está com uma pessoa só. A gente fala da mente mestra. Então, o empresário, ele é um empreendedor e ele conhece do negócio, mas ele precisa do conhecimento da gestão. Relação entre carteira de cliente, repete para mim, senhor Windows. A relação de carteira de cliente com o patrimônio líquido. Tá. A questão do patrimônio líquido está intimamente ligado a como que você financia as operações da sua empresa. E olha como é que essa resposta é interessante. Nós temos provedor na nossa base com a quantidade de recursos aplicado dentro da empresa elevado. Neste caso, como ele tem uma base de cliente pequena, o que vai acontecer? Ele vai conseguir gerar pouco lucro. O patrimônio líquido de uma empresa, ele aumenta à medida que o lucro aumenta. Então, eu tenho lá 5 milhões aplicados dentro da empresa. E aí eu operei no mês 500 mil reais. E me sobrou ali 200 mil reais. Esses 200 mil reais, se ele não entra para investimento ou é feita a retirada para o sócio, o que vai acontecer? Ele vai aumentar o patrimônio líquido da empresa. Então, a relação, ela é direta. E aí eu vou concluir a resposta, que ela é totalmente técnica, e parabéns pela pergunta. Nós temos clientes com um ativo muito elevado e uma geração de lucro muito baixa. Consequentemente, o que eu estou querendo dizer? Pelo volume de capital aplicado, ele deveria ter 10 mil clientes, mas, na verdade, ele só tem 7. Então, mesmo que o lucro dele fica bom, ele fica com dificuldade de aumentar o seu patrimônio líquido. Eu vou colocar isso em palavras mais simples, tá? Eu tenho um avião para transportar 100 pessoas, com combustível, com piloto, só que toda viagem que eu estou fazendo, eu só estou levando 70. Então, aqueles 30 lugares que está ficando vago, eu poderia ter uma carteira de cliente maior pela capacidade instalada que eu tenho, e eu não estou fazendo isso, automaticamente eu estou perdendo dinheiro. E eu acho isso muito perigoso, senhor Luiz, atualmente, porque há 5 anos atrás, o mercado de provedores ele era mais previsível. E atualmente ele está um pouco imprevisível. Então, eu aconselho a qualquer cliente da Vision a manter uma estrutura fixa só o suficiente para atender a carteira e que você trabalhe com índice de endividamento pelo menos até 50%. Eu teria que pegar o papel e mostrar para o senhor, mas espero ter conseguido responder aí. Bacana, obrigado. Agora, Show demais. O Daniel, você prefere falar ou quer abrir o microfone para perguntar já diretamente para o Ricardo? Daniel Jesus da Net Mais. Enfim, Daniel, ele perguntou aqui, né? Se fosse, e aqui a gente fala até um pouco da questão da estratégia, né? Que você falou que estratégia, Ricardo, na verdade são escolhas que a gente faz devido à nossa limitação de recursos. E um ponto que acredito que está atrelado da mesma forma é com a pergunta do Daniel, que ele falou, se fosse ter um ranking dos 3 principais indicadores financeiros para acompanhar, quais você indicaria, Ricardo?
Obrigado e grande aula, ele falou. Não, tranquilo. Eu acompanharia 3. O primeiro deles seria a rentabilidade. Como assim? Alguém me convida para ser sócio. Cara, vai ter 100 mil de dividendo por mês. No primeiro momento, eu poderia até ficar feliz. Mas 100 mil? Só que antes de avaliar, eu vou fazer uma pergunta. Quanto que eu vou ter que aplicar nesse negócio? Se ele falar para mim que é 1 milhão, ótimo, 10% de rentabilidade. O que é rentabilidade? É que os fundos mais olham. Baseado na quantidade de dinheiro que eu estou aplicado, quanto que isso está me rendendo a cada mês? Então, se esses 1 milhão que eu for aplicar vai me render 100 mil por mês, é 10% de rentabilidade. Agora, antes de responder, eu já fico animado, mas ele me fala, tem que ser 100 milhões, estou fora. Porque a rentabilidade vai ser de 1%. Gente, no mundo dos negócios, quando as palavras começam a falar mais do que os números, a empresa vai ter problema. Então, esse é o primeiro, rentabilidade, é a que os fundos mais olham. Eu conheço o provedor que tem mais de 10 milhões aplicado e a rentabilidade dele é muito mais baixa do que um provedor que tem 4 milhões aplicado. O nome disso é performance da gestão. O segundo indicador que eu acompanharia seria a liquidez. A liquidez é a sua capacidade de honrar com os compromissos dentro do prazo. A maioria dos provedores que nós estamos trabalhando, eles estão trabalhando com o que a gente chama de alavancagem financeira. O que deveria ser o correto? Eu comecei um negócio, estou indo bem, a cada passo que eu der e eu firmar com a receita orgânica, o resultado orgânico, eu deveria avançar um pouco mais. No passado, a gente trabalha para grandes corporações, pessoal. A Volkswagen ia lá e produzia 1 milhão de carros e falava com o marketing, agora você vende 1 milhão de carros. Esse modelo era chamada produção empurrada. Acabou, isso não existe mais. Hoje é o modelo Toyota. O modelo Toyota vira para o marketing, vende 1 milhão de carros. Aí depois que vendeu, aí ela vai produzir. Então, a liquidez, você não pode nunca ficar trabalhando ali no limite, porque o risco de você ter que usar um chamado hot money, que é um dinheiro quente, mas a taxa é alta, e você ter o seu lucro consumido, né, por despesas financeiras é muito grande. Então, eu, Ricardo, aconselho, se eu entrar na plataforma, eu acho que isso aqui vai ficar mais fácil de responder. Edson, você não briga comigo, não, mas eu sou um pouco metódico e eu gosto de mostrar as coisas, sabe? Aqui, ó, dentro da plataforma, eu espero que vocês consigam ver. Dizem que eu sou assim também, tá, Ricardo? Mas, ó, pessoal... A liquidez desse provedor, ó, a geral está 1,13, deveria ser 2. Aqui está abaixo de 1, também deveria ser 2. Empresas que estão trabalhando desse, você já foi no médico, e o médico falou, meu amigo, o triglicérido é 170, e o seu está em 300? Você está comendo muita carne vermelha? Não está fazendo exercício? Sua glicemia deveria estar 99, ó, já passou de 100. Você pode... são as chamadas doenças silenciosas. Você pode ter você pode ficar diabético. Então, voltando para cá, primeiro, a rentabilidade, né? Deixa eu parar a apresentação aqui. Segundo, a liquidez. E o terceiro que eu acompanharia seria a lucratividade da empresa. Porque um provedor hoje, a meu ver, que ele é um bom provedor, ele vai estar pagando aí de 10% abaixo de imposto, não na sonegação, viu? Eu venho do fisco, eu não posso falar o nome, mas eu venho do governo. Existe a elisão fiscal. Você fazer um desenho que te permite aproveitar as brechas da lei sem gerar passivo contingencial futuro. Agora, recente, nós estamos fazendo um trabalho em que um sócio saiu, e aí até 2022 eles trabalharam no Simples Nacional, mas só recolhia 40% dos impostos, os outros 60% está lá. Quem entende da área fiscal sabe que os últimos 5 anos o crédito tributário ele pode ser exigido. Ele só prescreve depois de 5 anos, né? Então, isso aí é algo muito sério. E, pegando a média,
Normalmente, o link tem que ser abaixo de 8 e a despesa no teto de 44. Isso vai gerar para você lá uma lucratividade pelo menos acima de 40%. Então, se eu tenho um provedor com boa rentabilidade, a relação entre o que ele gera de lucro e quanto tem aplicado de capital está boa, ótimo. Se eu tenho um provedor que a liquidez dele está boa, ok, eu vou trabalhar com capital de longo prazo. E se ele é um provedor que está gerando lucro, automaticamente ele vai me permitir ter até distribuição de dividendo. Desculpa a resposta longa, pessoal, mas ela é técnica. E, né, cada coisa que a gente fala vai um pedacinho de nós temos que ter responsabilidade com isso. Espero ter respondido. Respondeu? Ficou alguma dúvida, Daniel? Eu acredito que foi extremamente completa a sua resposta, Ricardo. Foi muito boa. O Eduardo, inclusive eu ia até perguntar, né, sobre os benchmarks para cada um dos indicadores, e aí você acabou já respondendo na tua própria... Porque uma das coisas é você definir qual que é o indicador, mas você tem um indicador e você não tem um benchmark para saber se o valor que você está alcançando, qual a relação dele com esse benchmark, se está acima, se está abaixo, e a partir daí você dizer em qual região, igual quando você falou do indicador número 2, né, aquele que você mostrou o gráfico. Então, você acaba tendo essa visão de que o teu provedor está tendo uma boa gestão ou não, baseado no indicador que foi escolhido, né? Então, isso é muito interessante. Você também trazer esse benchmark, né, que foi o que você falou. E aí, uma das coisas que o Eduardo perguntou aqui, ele foi pergunta para o Ricardo, mas acho que todo mundo pode responder. Isso é uma boa, inclusive isso é uma prática que, se vocês quiserem comentar aqui, é bastante interessante também, que ele queria saber qual é a média do LTV e do CAC. Qual que é a média hoje que vocês têm no provedor de vocês, tanto do LTV quanto do CAC? Se o Ricardo puder responder, ou se os demais participantes aqui também puderem contribuir e dizer. Ricardo. Eu acho difícil dizer uma média, porque isso envolve comportamento da praça. Se eu chego numa praça para trabalhar e eu só tenho 2 concorrentes e ele tem uma participação maior de market share, né, esse indicador dele vai ter uma expressão. Se eu vou para uma outra praça e o nível de concorrência é muito alto, então eu acho que seria leviano da minha parte responder essa pergunta com dado. Então, como eu prezo muito pelo que sai da minha boca, eu vou pedir desculpa aí, mas eu não consigo dar uma referência. Cada caso é um caso, tá? Entendi. Hoje, né, se alguém também puder compartilhar ou dizer como que é feito e qual que é a situação, é algo que poderia ajudar, né? Porque eu acredito que pelo menos o que eu percebi, sobre quais são todas as coisas que você coloca para somar ao CAC, né? Então, eu já vi várias discussões sobre isso, e alguns consideram uma determinada coisa, outro não considera. Whindersson, você quer falar? Eu anotei aqui uma pergunta do início da apresentação do Ricardo, questão da concorrência, agora você acabou de falar que dependendo da praça, né? A gente tem eu estou aqui em BH, né? Então a gente tem aqui, na minha área, tem concorrências de todas as grandes e de mais uns 10. A nossa rede é muito extensa, então em cada ponto da nossa rede a gente tem um concorrente diferente local. E respondendo, fazendo uma colocação em relação às grandes, hoje acho que todo mundo concorda comigo que nós, provedores, temos muito mais credibilidade em relação às grandes no que diz atendimento, principalmente atendimento humanizado, e produto, né? Porque a gente sabe que fibra é igual para todo lado. Não tem tecnologia melhor de fibra do que a minha, do que o outro. Existe, sim, todo um processo que a gente trabalha em cima de qualidade de estrutura, de equipamento, de robustez, de transporte e tudo mais. Mas, no final das contas, a tecnologia é igual para todo mundo. E em cima das grandes operadoras, e a gente fala isso porque a gente vende diariamente, principalmente depois que a Vivo foi comprada, né, aqui na nossa região, sucateou toda a rede da Vivo.
Então, assim, é todos os dias, sem falar que tem um fora que a gente não vende para cliente dessas grandes operadoras. A gente tem muito mais dificuldade em trazer o cliente que é do um provedor local do que das grandes. E aí eu brinco muito com a pergunta, que acho que eu fiz na outra webinar que a gente participou, que é o seguinte: aonde que está o nosso cliente, né? Hoje, todo mundo tem internet. Então, o nosso cliente não está vagando em qualquer lugar. Ele não está sozinho. Ele está com algum provedor ou com alguma operadora. Hoje, a dificuldade que a gente tem é descobrir aonde que esse cliente está, onde que está o cliente insatisfeito, né? E aí depois tem aquele detalhe que a gente falou, que as APSP faz isso com muita maestria, que é a questão do sucesso do cliente, né? Não é só trazer o cliente para dentro da base, é para manter esse cliente superando as expectativas, no sentido bom da palavra, que eu tenho meu filho que é meu sócio, que é um cara de processo, que enche a paciência quando eu sou ele fala que eu sou que faz tudo, que agrada a todo mundo, né? Então, assim, ele não entrega mais o que ele oferece, porque senão você acostuma mal o cliente, né? E não entregar menos do que você prometeu, senão você queima com o cliente, é a mesma coisa. É isso aí. Essa colocação é muito boa, senhor Linderson, porque nós não trabalhamos só no mercado de provedores, a gente trabalha em outros mercados também, por exemplo, de clínica médica, nós temos hospitais que são clientes da nossa empresa. E eu vi isso, eu vou citar aqui, que no passado, né, o mercado médico, por exemplo, o nível de concorrência era muito baixo. Nós tivemos numa cidade em que, de 400 mil habitantes, que até muito recentemente, 10, 12 anos, lá tinha 4, 5 oftalmologistas que era referência. Atualmente tem 164. E as gerações, elas vão mudando. Então, para responder essa pergunta sobre o cliente, o que eu vejo? Uma colocação que eu vi o Steve Jobs fazer, eu trago isso muito para dentro das empresas. Essa relação da empresa com o cliente é muito parecido com a relação que você tem com qualquer outra pessoa, até mesmo um ente querido. Quando você faz algo de bom, é como se ali fosse uma conta bancária, você está fazendo um depósito. Então, sempre que você está entregando algo que a pessoa não espera, você está fazendo um depósito. Quando você não conseguir entregar, automaticamente você vai fazer um saque. O problema é que essa conta não pode nunca ficar negativa. Porque se ficar negativa, não é igual no banco que tem cheque especial para você consumir. Então, dentro das empresas, o que nós temos percebido? O cliente, ele não vive, salvo um percentual pouco da clientela, procurando novas internets. O cliente, na verdade, se ele estiver satisfeito, ele foi usar o stream, ele não vai nem lembrar que a internet existe. A vida hoje está tão corrida que você vai estar focado em outras coisas. Agora, a partir do momento que você não entendeu a expectativa de valor dele e você começou a não entregar o número de equipamentos que ele tem, o roteador não está funcionando a casa toda, às vezes não é nem a sua responsabilidade, mas ele vai imputar isso aí como sendo um problema da internet. E automaticamente você vai estar ali fazendo saques e mais saques, e daqui a pouco passa alguém fazendo uma propaganda, de repente a internet dele não é nem melhor do que a que você está ofertando. Mas o mindset dele, a programação mental já está falando, não, com certeza deve ter algo melhor do que isso. Eu acredito, isso aqui é algo muito interessante. Se você focar em conhecer o que é valor para o seu cliente, não dá para me explicar aqui, senão vai ficar extenso. Do mesmo jeito que eu expliquei sobre finanças, a gente tem os processos para trabalhar sobre clientes, sobre todas as áreas. Só que não é o tema da webinar. Mas se você tratar isso da maneira correta, eu acredito que dificilmente você vai ter problemas, sabe?
A resposta acaba sendo extensa. Teríamos que conversar mais sobre isso. Tá certo. Deixa eu aproveitar e fazer duas perguntas, acho que todo mundo acho que vai ficar muito interessado. Você falou muito de média, né? De média de investimento, média de despesa de provedor no Brasil, média de lucratividade de provedores pela sua carteira de clientes de provedores. Qual que é a média de churn e a média de ticket médio? Você Então, pode colocar isso? posso falar. O ticket médio mais baixo, ele está na casa de R$ 79,00. E o ticket médio mais alto, ele está na casa de R$ 102,00. Isso eu posso falar. Então, está 115? Então, está realmente alto, porque a média que a gente tem é essa. Nós temos 3 empresas que abriram capital na Bolsa em meados de 2022, que é a Desktop, a Unifique e a Brisa. E essas empresas têm capital aberto na Bolsa, a Comissão de Valores Mobiliários obrigam elas, a cada 3 meses, publicarem seus demonstrativos. Então, entrando no site ali onde tem relação com investidores, né, você pode baixar. E o que a gente está fazendo é isso. Inclusive, é interessante o comportamento entre elas. A gente está baixando esses demonstrativos, tratando isso dentro da nossa plataforma para a gente ter essas informações comparativas, né? Então, em termos de ticket médio, é esse. O outro que o senhor falou foi? Churn. O churn, ele varia muito, tá? Ele varia muito. Eu diria que ele vai variar entre 2% e 10%. Depende muito da fase de vida em que a empresa está, tá? A pessoa fala sobre, Ricardo, qual a importância da parte estratégica? É total. Eu tenho clientes que falam, Ricardo, nesse ano eu não quero expandir carteira, nesse ano eu quero capitalizar. Então, toda a estratégia da empresa vai ser trabalhada para ela se capitalizar. Já tem cliente que fala, Ricardo, eu estou capitalizado e nesse ano eu quero expandir, quero lançar novos produtos. Então, a depender da fase que a empresa está, esse churn pode variar, mas o que a gente tem visto é entre 2% e 10%. Obrigado aí. As ordens. Muito bom. Alguém mais tem alguma dúvida? Alguém mais quer aproveitar esse momento aqui com o Ricardo para entender algum benchmarking, tirar alguma dúvida sobre o que foi abordado aqui nesse tema? A Fran, ela perguntou aqui no chat que ela poderia falar um pouco sobre SVA e tributação. Compensa em pequenos provedores? Ela tem essa dúvida até hoje e ainda está aproveitando esse momento aqui para tirar essa dúvida, Ricardo. Tá, Fran, muito obrigado pela pergunta. Eu vou te responder com toda sinceridade. Pessoal, eu vim do governo e eu saí de lá. Inclusive, quando eu fui pedir minha exoneração, até meu sogro veio conversar comigo. Eu acho que ele casou a filha dele com alguém que trabalhava em determinado órgão. 90% das empresas fiscalizadas, dificilmente elas ficavam de pé. Então, o risco de você não cumprir a carga tributária, ele existe. Isso é um fato. Só que o Peter Drucker fala lá no seu livro Gestor Eficaz algo muito interessante. Tem riscos que nós não podemos correr. Mas tem risco que a gente não pode deixar de correr. Novamente, vai depender da fase. Se eu chego em um provedor que ele está bastante endividado e que a estruturação dele vai levar um determinado período, se eu aconselhar aquele provedor a fazer um desenho fiscal naquele momento, é perigoso ele não sobreviver. Então, é uma pessoa que chegou no hospital, está todo quebrado, em vez de você checar ali as vias aéreas, você vai querer engessar o pé. Então, pode ir para o caixão com o pé engessado. Muito do que se fala por aí, como as minhas entranhas, né, vem do fisco, não é verdade. Vou falar algo aqui assustador, que talvez eu não deveria nem falar, mas eu vou falar. O segmento de provedores, ele se tornou tão interessante por ter uma margem alta e uma carteira pulverizada, e a maioria dos empresários serem egressos da área
de tecnologia e conhecerem pouco de gestão, que muitos produtos, muitos, foram criados, não têm aplicabilidade prática, não gera resultado efetivamente pela empresa. Inclusive, quando eu comecei a adentrar nesse segmento, comecei a assistir a muitas palestras e vi, olha, como que vai aplicar isso aí lá na segunda-feira? Não tem aplicabilidade prática. Então, vocês viram que o nosso trabalho ele tenta focar sempre na prática, né, para que a gente consiga cobrir essa lacuna. Então, Fran, o que eu responderia para você? Teria que fazer uma avaliação. Não dá para dizer pelo porte da empresa, né? A Vision atende empresas ligadas a Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, empresas de portes muito elevados, mas também atende empresas de portes menores. Então, a tributação que você vai, o regime, né, se é lucro presumido, se é lucro real, se é simples nacional, se você vai fazer um desenho separando uma parte da sua receita para CSVA, outra para poder ser SCM, cada caso tem que ser analisado. Então, pode ter uma empresa que ainda está no início das suas operações que valha a pena, você já tem um desenho fiscal que vai evitar ter um passivo contingencial futuro, mas pode ter uma empresa que, no momento que ela está, a saúde dela não permite ela fazer isso. E como ela já está correndo o risco, ela vai ter que continuar correndo o risco, até que aquela situação seja solucionada. Aí teria que fazer um trabalho para explicar na prática como é que isso funciona. Perfeito, muito bom. Eu acredito que respondeu, né? Ficou muito claro a sua resposta, Ricardo. Eu gostaria só de dar um último aviso aqui, tá, pessoal? Vai rolar um sorteio aqui no final do webinar, então eu vou passar aqui o link para que vocês se cadastrem e aí ao final a gente vai fazer sorteio. E aí eu queria só perguntar se mais alguém tem mais alguma dúvida, pode levantar aqui a mãozinha, pode colocar a dúvida aqui no chat, senão a gente vai, no caso, Ricardo, compartilhar novamente, né, a apresentação, só para a gente fazer aqui o sorteio e ir para a parte final. Tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida que está aqui presente? José Maria de Lucena levantou a mão. Pode perguntar, José. Eu ouvi aí o Ricardo falando sobre o churn que varia entre 2% e 10%. É isso, Ricardo? Foi isso que você falou, né? A minha pergunta é assim, porque eu estou nessa faixa mínima aí dos 2%. E o meu esforço aqui é reduzir esse valor, né? esse churn para menos de 1,5, 1,8. Então, eu fiquei assim pensando, será que eu estou patinando no gelo? Será que eu não vou conseguir reduzir mais do que isso? Ricardo, eu acredito que deve estar mudo o seu microfone. É isso mesmo. José Maria, muito obrigado pela pergunta. A administração, assim como a medicina, é algo muito específico, né? Quando a pessoa pergunta sobre essa questão de média, porque a média é mais ou menos o seguinte, você está com a cabeça no fogo, né, e com o pé no congelador. Isso é média. Cada caso, cada organismo, ele reage de um jeito. Nós temos clientes provedores com nível de concorrência baixa e com uma gestão tão otimizada, que um churn de 1% para ele é muito. Ele não gostaria de ter nem de 1%. Então, quando a gente fala da média, não significa que é só para ter um conhecimento, mas não significa que vai ser uma referência. E se o do senhor está abaixo de 2%, meus parabéns. É algo que está bom. Agora, deve sempre estar trabalhando para reduzir ao máximo possível. Se ele ficar abaixo de 1, excelente.
E o José Maria, né, acabou de se tornar cliente das APSP, então o primeiro passo já foi dado, né? Vai lá, Whindersson. Tá mudo. Ficou mudo. O Whindersson tá mudo, tá? Pronto. Eu tirei a mãozinha, ao invés de tirar o mudo lá. Uhum. Eu vou fazer a mesma pergunta baseado no que a gente acabou de falar, de churn, né? Eu fiz essa pergunta no outro webinar. O problema do churn é que a gente tem o churn voluntário e o churn involuntário, né? E isso se confunde muito na hora de você trazer esse resultado real, né? O cliente que muda de endereço que a gente não atende, ele é voluntário ou involuntário? Então, eu já tive respostas totalmente divergentes. Um falar que o churn de um cliente que sai da nossa base por a gente não atender, ou então ele está mudando para outro país, outra cidade, é um churn involuntário. Mas involuntário vindo de que ponto de vista? Do ponto de vista do cliente ou do ponto de vista do provedor? E o churn voluntário? Aquele que o cliente ficou com raiva e saiu. Aí sim. Então, qual que é a sua resposta, a sua colocação em relação a esses dois tipos de churn? Eu acho muito interessante essa colocação. O churn que eu vejo o pessoal considerar, né, como algo involuntário é aquele que está ligado à questão financeira. Por exemplo, os provedores hoje completou 75 dias, eles estão fazendo um cancelamento automático. E muitas vezes identifica-se que a área comercial não observou o que deveria observar. Cliente que entra na base não paga nem a primeira mensalidade. Isso é um problema muito sério. Então, esse cancelamento com 75 dias, ele é involuntário. E, na verdade, você está fazendo uma limpeza da sua base, né? Agora, essa questão do cancelamento voluntário, tem muita coisa a se falar sobre isso, porque nós temos visto na base dos provedores que clientes que usam, eu falo porque foram feitas pesquisas e isso foi constatado. O cliente falou que não tinha viabilidade naquela região, entre aspas, às vezes para evitar uma multa, né? Mas 2 meses, 3 meses depois, descobre-se que ele está num concorrente novo que chegou, porque ele iria dar lá um roteador a mais. Então, eu entendo que não é o ideal entrar nesse discurso voluntário, não involuntário. Eu volto para aquele contexto que eu falei lá atrás, né? Aquela questão da conta, onde eu tenho que ter mais depósitos do que saque. Isso fica meio sem critério para os provedores, senhor Edson, quando os processos não estão adequadamente mapeados e modelados. Por exemplo, você não entende bem a jornada do cliente. Se você pegar a Disney, eles mapearam 2.000 pontos de contatos em relação ao cliente. E eles chegaram à conclusão que uma insatisfação é necessário 32 satisfações para poder deixar aquela que não foi legal. A Disney tem uma taxa de pessoas que visitam e voltam a visitar acima de 70%. É considerado uma das maiores do planeta. Então, eu acho que pegar nesses conceitos é só para poder trazer uma referência. Acho que não nos ajuda muito. Pelo menos é como eu penso, tá, senhor? Obrigado. Foi bem respondido também. Muito bom, pessoal. Obrigado, Whindersson e também José Maria, pela contribuição aí, por perguntar e aproveitar esse momento aqui para gerar valor, né? Essa é a grande ideia das APSP, junto com os nossos parceiros, de gerar valor em conjunto, em comunidade, né? Com todos que estão aqui presentes. Então, assim, a gente vai, se ninguém tiver mais alguma dúvida, podemos já partir para o final, tá, Ricardo? Então, se vocês quiserem participar de um momento, bater um papo com o Ricardo, conhecer um pouco mais do trabalho do Ricardo, vocês percebem o quanto de informação, né, que é útil, que é rico para vocês aplicarem no contexto de vocês, e que não se limita a isso. Aqui foi só uma pincelada para vocês abrirem a mente de como é que funciona essa visão mais ampla do processo de gestão que vocês podem aplicar no provedor. Então, para bater um papo mais profundo, esses são os contatos do Ricardo, tá? Ele é um parceiro nosso aqui que vem implementando alguns desses processos dentro
dos nossos clientes. Então, muito obrigado, viu, Ricardo, pela participação. Foi um conteúdo muito bom, foram várias dúvidas que foram tiradas aqui, e um conteúdo extremamente relevante, que muitas pessoas buscavam e que não tinha... E eu muito provavelmente, para achar outra pessoa no mercado tão bom quanto você para falar desse tema, não ia ter como. Então, eu fiz esse convite para você e obrigado por ter aceito. Agradecimento é todo nosso. São os parceiros da ZapSP, admiramos o trabalho de vocês, e é através do trabalho de vocês que nós conseguimos entender o que é valor para os clientes e automaticamente planejar toda a gestão interna. Show, muito bom. E aí, essa foi mais uma iniciativa, não é, das APSP, e como falei, como ficou prometido, o Ricardo, ele disponibilizou aqui um valuation para quem participasse desse webinar e ficasse aqui até o final. Então, esse forms que eu coloquei aqui é o forms no chat para participar desse valuation, desse sorteio, e eu vou fazer o sorteio agora, inclusive vou compartilhar a minha tela para que fique para todo mundo, certo? Deixa eu só compartilhar aqui minha... Minuto, vou compartilhar aqui minha tela. Apresentar aqui, porque precisa ser transparente, né? Deixar aqui para todos. Deixa eu só aqui. Pronto. Vou pegar a lista das pessoas que se inscreveram no link. Vou colocar aqui. Na verdade, vou colocar o nome do provedor. E vou sortear. E quem ganhou o sorteio do Valuation foi a Link Cariri. Quem ganhou foi a Link Cariri. Então, José Maria, parabéns. Parabéns aí. Eu vou passar o seu contato para o Ricardo. Ele vai fazer aí um valuation do seu provedor. E aí vocês podem se conhecer também um pouco mais aí, conhecer os outros serviços, enfim, entender como que o Ricardo, uma pessoa que pode gerar valor, pode agregar cada vez mais aí na Link Cariri, tá bom? Então... Ok, obrigado. Show de bola. Vai ser um prazer. Nós vamos apresentar a nossa empresa para o senhor e vamos disponibilizar todas as ferramentas. Aí existe todo um trabalho de levantamento. O valuation ele é algo muito interessante. Por quê? Porque ele vai fazer um diagnóstico da sua gestão. E aí o senhor consegue definir onde está hoje em relação a onde se quer chegar, como se fosse um diagnóstico médico, com certeza. E detalhe, há uma transferência de know-how muito grande das ferramentas que nós utilizamos para desenvolver o valuation. Então, com certeza vai agregar muito valor e nós vamos nos dedicar ao máximo para entregar o máximo de valor para o senhor. Ok, estou na expectativa. Vai ser um prazer trabalhar com você aí. Prazer todo nosso. Olha aí, coisa boa, né? Coisa boa ser cliente das APSP, né? Não, José Maria? Entrou mês passado. Já ganhou um diagnóstico de valuation aí. Muito bom. Pessoal, muito obrigado por todos aqui estarem aqui nesse momento. Ah, na verdade, o Neto me falou aqui, não foi mês passado, não, foi esse mês, viu? Muito bom esse momento. Eu fico muito feliz quando eu faço quando a gente faz aqui esses momentos de troca de conhecimento e a gente gera valor para a nossa comunidade, junto com os nossos parceiros, junto com os nossos clientes. É muito bom quando vocês também trocam essas experiências, não só aqui, nesse momento de webinar, porque o momento de webinar ele é um momento ali de onde vocês podem até se conhecer mesmo, olhando aqui, mesmo que não seja pessoalmente, mas olhando na webcam ou conversando aqui no chat. Esse momento que ele é feito com muito carinho, né, muito bem pensado para como que a gente realmente gera cada vez mais valor para vocês, além da plataforma, que vem melhorando constantemente. Então, essa geração de valor, ela acontece não só aqui, mas também lá no grupo. Então, eu agradeço bastante. Vim agradecer também, não só vocês que participaram, mas o Ricardo por ter aceito esse convite. E, Ricardo, pelo que eu vi aqui no webinar, a gente já tem outros temas possíveis aí futuro, né? Inclusive geração de valor.
você falou que é um tema que é mais profundo, mais completo, que eu acredito que você é a pessoa certa para falar disso, e aí fica um tema aí depois para a gente agregar para os nossos clientes, tá? O que À você acha? inteira disposição, à inteira disposição. Muito bom. Pessoal, então é isso. Nosso webinar encerra por agora. E no próximo mês, novamente, eu espero vocês aqui, tá? No nosso próximo encontro com outro parceiro e falando de um tema de relevância para vocês aí, tá bom? Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado, um forte abraço a todos, viu? Abraço. Tchau, Valeu, tchau. até mais. Tchau.